Olá, meus irmãos! Eu saúdo a todos com a santa e gloriosa paz do nosso Senhor Jesus. Amém, amados? Eis-me aqui. Aqui quem vos fala é a sua irmã em Cristo, irmã Lia, para finalizarmos esse devocional polêmico que foi com esse tema: a morte não é o fim. Amém, amados? Mas foi um devocional que eu tenho certeza que mudou a vida de muitos que alcançaram os áudios devocionais dessa semana. Mudaram a visão daqueles que estavam dormindo. Eles acordaram para a vida. Amados, e para finalizar o nosso devocional de hoje, vamos estar falando de algo muito importante, que é superar a dor da perda. Como superar a dor da perda? Amados, só há um caminho para isso, meus irmãos. Porque, amados, perder alguém amado representa uma grande mudança, mas a morte de um filho, eu vou dar um exemplo hoje para vocês, de uma mãe. Eu não gosto nem de falar, que dá uma dor no coração. Quem é mãe se identifica, sabe o que eu vou falar. Hoje eu vou estar falando para vocês, nesse devocional de hoje, a história de uma mãe que perdeu um filho, como ela superou essa dor. Um exemplo que eu vou dar a vocês no devocional de hoje. Então, perder alguém amado representa uma grande mudança, mas a morte de um filho, amados, costuma ser ainda mais doloroso. Simplesmente por mudar a ordem natural da vida. Porque qual é a ordem natural da vida? Que os pais vão primeiro que os filhos. Mas quando a ordem, ela muda de posição, quando os filhos vão primeiro que os pais, amados, é uma dor. Deve ser uma dor que só Deus, só o Espírito Santo para consolar. Então, é uma dor muito profunda, é difícil de esquecer. Não esquece nunca, amado. Deus dá o consolo, mas a pessoa não esquece nunca. Então, qual pai ou mãe não se lembra da alegria, da descoberta, da pequena semente dentro do ventre? Um novo ser, concebido num ambiente de amor tão desejado, tão esperado, ou até mesmo inesperado. Quando um bebê nasce, ele apega-se àquele pequeno ser. Não é uma tarefa fácil. Se apegar a aquele pequeno ser, não é uma tarefa tão fácil, mas em meio à alegria de ser pai ou mãe, descobrir que o tempo do seu filho aqui na terra acabou é algo que não conseguimos imaginar. É ou não é? Seja qual for o motivo da morte, uma doença trágica ou qualquer outro, a perda de um filho, amados, não deve ser fácil. Só quem é mãe e já passou por ela é quem sabe e conhece essa dor. Só quem já passou por um momento assim conhece o tamanho dessa dor, amadas. Não importa a idade, seja na infância, na adolescência ou na fase adulta, perder um filho é perder um bem precioso. Porém, a vida, amados, precisa continuar. E fechar os olhos e viver preso ao sofrimento simplesmente não pode acontecer. Não pode. Não pode. A dor é a parte de um processo de perda. Mas os pais devem buscar soluções para passar o luto, buscar conforto e vencer. Eles têm que buscar força na fraqueza. Irmã Lia, então como eu posso superar a dor da perda do meu filho, de um filho? Então eu vou falar para vocês aqui agora o relato de uma mãe que perdeu o que ela orienta você, que é mãe talvez que perdeu um filho. Eu vou falar para vocês aqui o que ela fez, né? Então, ela explica como foi superar a ausência dos dois filhos. Felizmente, eles não morreram, mas ficaram separados dos pais durante muitos anos. Segundo ela, o sentimento vindo da perda de um ente querido é a força do coração que se alimenta do sentir e de tudo que machuca. É preciso entregar a vida de sua família nas mãos de Deus para ficar livre disso. É o que eu falei essa semana no devocional. Quando você sair de casa, o seu filho, o seu esposo, quem seja, amados, orem pelos filhos de vocês em nome de Jesus.
Entrega os filhos de vocês nas mãos de Deus na saída, que o Espírito Santo do Senhor venha guardar não só a saída, como a chegada dele. Amados, essa é a minha oração toda vez que meu esposo sai, e agora com meu filho, mais ainda quando meu esposo sai com meu filho, para passear. Eu oro, eu falo, Deus, vai, Jesus, toma conta, meu Deus. Então, se hoje tenho forças para relatar algo, que é ela, a mãe falando, se hoje tenho forças para relatar algo tão pessoal, é para que você que está ouvindo saiba que também sou humana e sujeita às mesmas perdas que você tem sofrido em sua vida. Mas de onde foi que ela tirou forças? Né, que ela diz, de onde foi que eu tirei forças? De onde veio o meu socorro? Amados, ela fala que o meu socorro e a minha força vieram de Deus. Seja o que for que você tenha perdido, já se foi. Existem novas conquistas esperando por você. Não seja escrava ou escravo dessa dor. Você pode ser mais forte que ela. Irmã Lia, como eu posso transformar essa dor que me consume? Perdi meu filho há anos e até hoje. Talvez, eu estou dando exemplo, amados, aqui de filho, mas pode ser qualquer outro ente querido. Pode ser uma mãe, um pai, um esposo. Eu estou dando sempre exemplo de um filho, que é uma das dores que mais rasga o coração. Então, como eu posso transformar essa dor, minha irmã Lia? Amados, há pessoas que reagem à perda transparecendo força. É um perigo isso aí. Mas por dentro elas ficam o quê? Destruídas. Por isso é importante respeitar o luto natural, ou seja, o processo de recuperação após uma perda. Então, e sem dúvida, a aceitação se torna muito mais fácil quando se tem fé para superar. Esse é o primeiro passo. Você tem que ter fé para superar a perda. Amados, as pessoas que vivem a fé, elas enxergam a morte de forma diferente das que não vivem a fé. A fé nos faz crer na fidelidade de Deus e nos sustenta nesse momento difícil, meus irmãos. Infelizmente, muitos, por não terem uma estrutura espiritual, quando passa por isso, não conseguem se levantar e ficam mergulhados na depressão. É como se eles também tivessem morrido. Parte deles morresse, ou talvez ele também morreu junto com a pessoa. Passam a viver como vivos mortos. Muitos acham que o tempo é o melhor remédio, mas não é isso que temos visto, principalmente quando a pessoa que se foi é considerada tudo na vida de quem ficou. Só a fé, meus irmãos, no Senhor Jesus pode curar essa ferida. A Bíblia, na Bíblia, várias passagens mostram que as pessoas respeitavam o período do luto vivido por alguém. Podemos citar o nome de que o patriarca Abraão, por exemplo. Abraão ficou de luto por Sara quando ela faleceu. O que é que a Bíblia diz? E foi a vida de Sara, 127 anos. Estes foram os anos da vida de Sara. E morreu Sara em Kiriat Arba, que é Hebron, na terra de Canaã. E veio Abraão lamentar Sara e chorar por ela. Gênesis capítulo 23, verso do 1 ao 2. Amados, ou seja, mesmo o patriarca Abraão, sendo um homem de fé, ele teve o período de luto por sua esposa. Nós temos que respeitar. Então, já sabendo que a vida terrena tem um começo, meio e fim, o melhor a fazer é o quê? Buscar entender o propósito do Criador para os seres humanos, meus irmãos. Se você perdeu alguém e está com dificuldade para superar, busque a Deus. Ele é o único capaz de curar a alma. O Espírito Santo é chamado de Consolador, ou seja, ele compensa qualquer falta. Busque-o de todo o coração e ele irá preencher o seu vazio. Crer, meus irmãos. Todos nós iremos passar por momentos difíceis e inevitáveis. Quando se trata da morte, é a pior de todas as dores terrenas. Pior do que a morte terrena, amados. Entretanto, ela é a morte espiritual. E dessa, sim, podemos nos livrar. Como assim, irmã Lia? Se não há como se livrar da morte física, há como se livrar da morte eterna. Crê.
temos a nossa escolha, a responsabilidade de assumir o Senhor Jesus como o único Senhor e Salvador da nossa vida, para que Ele assuma o controle total de nossas vidas. Haja assim a partir de hoje, meu irmão. E a seguinte promessa vai se cumprir em sua vida. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, o quê? Viverá. E todo que vive e crê em mim não morrerá eternamente. João, capítulo 11, versos 25 ao 26. Então, meu amado, o consolo só vem dele. Se você está enfrentando uma situação de perda e não está conseguindo sair dela, a palavra de Deus mostra como conseguir esse consolo, amado. Meus irmãos, como nós acabamos de falar aqui. Então busque, né? Então busque. A palavra de Deus também diz, meus irmãos, preste atenção. A palavra de Deus mostra como conseguir o consolo também para a sua dor. Aqui é outra passagem bíblica que eu vou ler para vocês, que se encontra em João 14,16, que diz assim: e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro consolador, para que fique conosco, para sempre. Jesus aqui, amados, ele explicou aos seus discípulos que eles não ficariam sozinhos após sua morte, mas receberiam uma força que estaria sempre com eles, que é o Consolador. Quem é o Consolador, irmã Lia? O Espírito Santo de Deus é esse Consolador. Mas também é espírito de coragem, moderação e amor. Amados, eu vou estar falando para vocês aqui algumas características que vai te ajudar você a superar qualquer dor que você estiver enfrentando nesse momento. Olha, memoriza junto comigo, se for preciso, ouve quantas vezes necessário for esse devocional de hoje. Eu vou te dar 7 dicas, 7, para lidar com a dor. Primeira, não fique ressentido. Primeira dica. Depois de perder algo ou alguém, você pode se sentir culpado e ter pensamento de que poderia ter agido de modo diferente em determinado momento. Não seja consumido por isso, pois não se pode mudar o passado. A vida anda sempre para frente. Dependerá de você como ela será. Primeiro foi esse, não fique ressentido. Segundo, passe pelo luto. Amados, a sua recuperação emocional pode até levar algum tempo, mas passado esse período de luto necessário, você terá que buscar e ter as forças renovadas para seguir adiante em sua vida. Pode parecer contraditório, mas o tempo será um aliado para curar essa ferida. Terceiro, chore. Não tenha medo de chorar, libere as suas lágrimas e não se envergonhe por isso. Reconheça que existe a dor da perda. É importante, mas mais significativo do que expressá-la. O que conta é como você vai superar esse momento difícil. Lembre-se que não poderá chorar para sempre. Amém? Quarto, encare a situação, amados. Nós temos que encarar. Depois de uma perda grave, muitos tentam avaliar dor como hábitos danosos. Bebem, usam droga, dormem demais ou adotam outras ações que ameaçam o seu bem-estar. Mas a melhor só acontece se a dor for confrontada, sem fugas da realidade. Outra dica importante, amadureça, meu irmão. Sinta-se livre para pensar em outras coisas em sua vida e não somente na dor da perda. Não existe nenhuma regra que o obrigue a se remoer para provar sua tristeza ou mostrar o quanto ela significava para você. E não esqueça, a dor também fará você amadurecer. Crê. Outra dica, amados, abra o coração. Feche-se. Fechar-se não é a melhor forma de lidar com a situação. Converse sobre o que você sente com quem já passou por um momento semelhante ao seu. Se precisar, procure um terapeuta, busque ajuda espiritual. Isso não é o trono. Isso não o torna fraco, não. Ao contrário, demonstra o desejo de quê? De superar a perda. Outro ponto, amado, importante, e guarde as boas lembranças. Amados, focar-se nos pensamentos negativos não mudará o que aconteceu, apenas fará com que você se sinta pior. O fato de ter tido uma perda não significa que você não possa ter boas lembranças.
Por isso, retire o foco da tristeza e lembre-se dos bons momentos. Eu falo sempre para as pessoas que partem, eu falo sempre, guarda os bons momentos. Guarda a lembrança linda dessa pessoa na tua memória. Chorar, devemos chorar, choramos. Mas tudo tem um limite, amados. Porque se você se entregar à tristeza profunda, vem a depressão. E muitas das vezes, tem muitos que caem na depressão e para se levantar dela, dá trabalho. Quando se levantam. Porque o luto, ele também vira doença se você não se cuidar. Você sabia disso? Quando por algum motivo a pessoa não consegue superar a perda, muitos problemas podem surgir na vida dela. E se esse luto não for trabalhado, o processo se estende mais do que o período comum, porque a pessoa não sabe para onde ir e de que forma seguir a vida. Muitas chegam a desenvolver problemas crônicos de saúde mental e física, por exemplo. É muito importante nesse momento, amados, uma rede de apoio. Como ajudar uma pessoa querida que está vivendo luto? O que fazer para ajudar uma pessoa? Amados, o respeito é o primeiro passo para ajudá-la, respeitar. Se você perguntar como a pessoa está, você tem que ter a capacidade de ouvir o que ela tem para dizer. E muitas das vezes, não estamos preparados para ouvir o outro. Mas se você perguntar, ouça com atenção para poder ajudar essa pessoa. Fique perto, ajude, esteja lá, caso a pessoa precise, mas não a sufoque. Não tente forçar a pessoa a sair de casa nos primeiros dias da semana. Deixe-a chorar e preste atenção se ela está adoecendo ou tendo comportamentos que anteriormente ela não tinha. Caso isso aconteça, busque ajuda o mais rápido possível, meus irmãos. O luto, ele alcança o consolo por meio da fé. Entenda o que é preciso para seguir em frente. O luto é considerado um sentimento de tristeza profunda que acontece em decorrência da morte de um ente querido ou alguém muito querido e próximo. Ele não se restringe apenas à perda física de alguém, mas para muitos também pode estar relacionado ao fim de um relacionamento, por exemplo. É ou não é? Então, meus irmãos, segundo a sociedade psicológica britânica, entre os sintomas físicos mais comuns está a sensação de estômagos revirando, coração acelerado, dor no peito, tremedeira e até lembrança de situações que foram vividas. E pior, o luto pode levar à depressão. Esse é o pior de tudo. Há quem acredite que essa dor não vai passar. Normalmente, após a perda, os pensamentos dão início a uma batalha interna, na qual uma parte aceita a perda e a outra insiste em negar. Isso é completamente normal, mas é preciso aprender como se livrar do luto. O que é que a Bíblia diz? A Bíblia diz aqui, amados, em João 14, do 1 ao 2, diz assim: não se turbe o vosso coração, crerdes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há moradas. Se assim não fora, eu vô-lo teria dito. No versículo acima que acabamos de ler, Jesus ensina que as pessoas não devem deixar seu coração ser incomodado e perturbado, nem mesmo durante o luto, pois em Deus há sempre o refúgio e a solução para qualquer problema, meus amados. O inimigo e seus demônios têm usado de todos os meios para instalar o caos em um coração turbado. Mas que isso, pode ser impedido. Todos têm suas lutas e desafios, mas a diferença está na fé e na qualidade da fé da pessoa. Por isso, meus irmãos, nos momentos de dificuldade, busque ajuda do Altíssimo. É preciso crer em Deus e colocá-lo acima de qualquer situação para ter uma vida transformada. Apenas com a fé fortalecida e com a força do Espírito Santo é possível encontrar a salvação para os problemas e afastar qualquer mal. Amados, as moradas existem e estão prontas para aqueles que permanecem firmes, que não se entregam diante dos problemas, mas sempre saem mais forte deles. Sua ligação não é com as coisas nem com as pessoas deste mundo, amados, mas com aquele que veio, sacrificou sua vida na cruz e foi preparar o lugar onde vamos passar a eternidade, que foi quem? O nosso Senhor Jesus.
Ai, amados. Aqui eu finalizo, amados, esse devocional com o tema A Morte Não É o Fim. Que esse devocional possa, ó Espírito Santo, alcançar almas sofridas. Que através dessa palavra, desses devocionais da semana, muitas pessoas se libertaram da dor da perda, meu Deus. Porque foi ensinamentos grandiosos para que possamos vencer esse momento tão inevitável em nossas vidas, meu Pai. Que o Senhor possa, meu Deus, estar passando com o teu bálsamo, Espírito Santo, no coração de cada pessoa que chora, que sofre pela perda de um ente querido, meu Pai. No coração desses pais que choram pela perda de um filho, meu Deus. Que o Senhor possa abençoar, meu Deus. Que o Senhor possa, meu Pai, estar derramando o teu Espírito Santo sobre a vida, sobre as famílias enlutadas, meu Pai. Que o Senhor possa passar com teu, meu Pai, com teu bálsamo sobre os corações que estão dilacerados, meu Pai, sofrendo, que não aceitaram ainda a perda de um ente querido, meu Deus. Ó Pai, eu te peço em nome de Jesus que haja libertação, meu Pai. Que haja cura, meu Pai. Que o Senhor venha curar essas pessoas que talvez se entraram numa depressão e até hoje não conseguiram sair da depressão por causa da perda de um ente querido, meu Pai. Ou por causa de outra perda. Possa ser uma perda de um relacionamento, não sei, Pai. Mas o Senhor sabe. Que esse devocional, meu Pai, venha, meu Deus, através do teu nome, ser exaltado e glorificado. Venham ganhar almas para o teu reino, meu Pai. É o que eu te peço, Espírito Santo. E já te agradeço no nome do Deus que é Pai, do Deus que é Filho e do Espírito Santo, meus irmãos. Aqui eu, irmã Lia, finalizo esse devocional. Que Deus abençoe cada um de vocês que esse áudio devocional alcançar. Tenham todos, amados, um dia de paz. Amém? Ficam na presença do Senhor Jesus.